o que são plantas de serviço e quais são as funções delas. Eu vou falar aqui sobre 3 plantas de serviço na agricultura, que é a bananeira, o capim e a gliricídia. Geralmente a gente, quando planta uma muda de árvore, por exemplo, a gente procura uma produção, né? Como essa bananeira aqui produzindo esse cacho de banana. Só que a planta de serviço, a principal função dela não necessariamente é produzir, mas sim, como o próprio nome já sugere, prestar um serviço ao sistema agroprodutivo, ou um sistema agroflorestal, seja lá o que for. Então, a principal função de uma planta de serviço é prestar aí alguns serviços, como o próprio nome já sugere, para o sistema. Por exemplo, começando a falar da bananeira, se você perceber, praticamente todos os sistemas agroflorestais, agroflorestas, esses sistemas que trabalham com a regeneração, né, do solo e tudo mais, eles têm bananeiras espalhadas pelas linhas e entrelinhas do cultivo. Por quê? Um grande serviço que a bananeira traz para a gente, além, claro, de produzir o fruto, como esses aqui, ó, é produzir matéria orgânica. Então, a bananeira ela produz muita matéria orgânica e em pouco tempo. Então, este é um serviço, por isso que chama assim planta de serviço, que ela presta. Olha aqui, ó, a gente tem aqui uma torceira de açaizeiro comum mesmo. E aqui a gente tem matéria orgânica da bananeira, que foi plantada muito perto dele. Bem aqui está a torceira da bananeira. E aqui do lado tem o açaizeiro. E o serviço que essa bananeira está fazendo é disponibilizar matéria orgânica para cobrir o solo, que futuramente vai também se transformar em adubo, tanto para o açaizeiro aqui, ó, como para o pé de mamão, cobrindo o solo. E esse pseudocaule da bananeira, a gente pode pinicar ele é cheio d'água também. Nós cortamos, fazemos as telhas e espalhamos ao redor do açaí, do cacau, das fruteiras. Isso tudo cobre o solo e, além de outros benefícios, futuramente, como eu falei, vai produzir adubo orgânico. Outra função da bananeira, elas têm várias funções, como eu falei, é produzir sombra, principalmente para as plantas que estão crescendo no início do sistema. Aqui, ó, a gente plantou a açaizeira e bem do lado já colocamos uma bananeira. Por quê? O sombreamento que essa bananeira está proporcionando para o açaizeiro é ideal, principalmente quando o açaizeiro está no primeiro ano de cultivo. O açaizeiro ele precisa de uma sombra no primeiro ano de cultivo dele, é essencial. E essa sombra é prestada pela bananeira, que além de produzir o cacho, além de produzir matéria orgânica, proporciona, digamos, esse microclima para o açaizeiro se desenvolver muito bem. Então é outra grande vantagem das bananeiras. Como eu falei, geralmente 90% dos casos sempre tem bananeira em sistemas agroflorestais, em sistemas que trabalham com agricultura regenerativa. Olha aqui, ó, ele tem um pé de cacau e logo acima dele está a bananeira também, fazendo a sombra que o cacau precisa para o seu desenvolvimento. Então, árvore de serviço, plantas de serviço são essas. A gente tira, além da produção, se quiser, tira também outros proveitos, outros serviços que elas proporcionam. Outra planta de serviço muito utilizada é essa aqui, ó. Essa é a gliricídia. Ela é uma planta que é perene, é parente do feijão, ela é uma leguminosa. Qual é a grande vantagem da gliricídia? Ela produz também muita matéria orgânica. E além disso, ela é uma planta que a gente chama de adubadeira. Por quê? Porque aqui nas raízes dela tem uma relação de bactérias com a própria gliricídia, bactérias do gênero Rhizobium. Essa associação, a grosso modo, tira, digamos assim, o nitrogênio do ar, disponibiliza para a planta, vai para as folhas e para os galhos e depois nós cortamos essa gliricídia, podamos ela e todos esses galhos nós jogamos aonde? Na base das fruteiras, do açaí, do cacau, da bananeira, que vai adubar futuramente o nosso solo, além de proteger, claro. Então, a gliricídia ela é uma ótima fonte de nitrogênio, justamente por conta dessa associação que ela tem com o grupo das rizobactérias, bactérias do gênero Rhizobium. Aqui, ó, como é que a gente faz? Açaí, banana e entre as duas tem um pé de gliricídia, que eu já cortei, ó. A gente pode podar drasticamente ela, que não tem problema, ela rebrota tudo de novo. Daqui a 2, 3 meses, essa mesma planta de gliricídia que eu cortei aqui, ó, e joguei
as folhas e galhos dela ao redor do açaizeiro, daqui a 2, 3 meses vai estar desse jeito de novo, ó. Toda cheia de galhos. E é nesse sentido que a gente planta a Gliricídia, para fazer a poda dela a cada 2, 3 meses, no caso aqui da região norte, né, que cresce bem rápido. E posteriormente cortamos de novo e assim ela fica no sistema, cresce muito bem e faz essa adubação natural. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como é que faz mudas da Gliricídia através do galho e também os outros usos que a gente tem com ela, que além de produzir matéria orgânica, dela ser uma planta de serviço, ela também serve para fazer cerca viva, serve para fazer compostagem, serve para fazer tutor vivo de pimenta do reino. Dá para plantar pimenta do reino nela. Essa é uma tecnologia já muito difundida. Aqui tem outro pé e bem aqui na frente é açaizeiro. Então podamos os galhos da Gliricídia e colocamos ao redor para cobrir o solo e produzir adubo futuramente. Outra coisa muito interessante, outra planta de serviço que a gente pode utilizar é o capim. Vocês percebem? Tem uma linha de açaizeiro aqui e no meio, na entrelinha, tá cheio de touceiras de capim. Por quê? Isso aqui, ó, tudo é capim que eu tirei dessas touceiras iniciais aqui. Cortei, ó, a parte pela metade a touceira e toda essa matéria orgânica que o capim proporciona vai para o solo. Mais uma vez, cobrir o solo e futuramente vai produzir adubo. Tudo isso aqui coberto de matéria orgânica proveniente das touceiras de capim. Tem braquiárias e tem os pânico máximo. Eu prefiro aqui trabalhar nas nossas condições com o pânico máximo, que eles formam essa touceira, são capins geralmente maiores em altura. E eu corto a touceira pela metade. Por quê? Porque isso agronomicamente falando, a Embrapa já disse que todo capim tem uma altura certa para cortar ele. E no caso aqui desse capim é pela metade, porque isso vai proporcionar uma rebrota muito boa. Então a cada 2 meses, 3 meses, essa touceira aqui, ó, que eu acabei de cortar, vai estar desse jeito de novo. Eu não corto rente ao solo porque isso exigiria um grau de exigência da planta maior. Ou seja, eu precisaria em algum momento começar a adubar essas touceiras de capim. E como eu não adubo, eu prefiro cortar pela metade, porque isso deixa a planta menos exigente com relação a adubo. Então, planta de serviço, capim também é muito bom. Cortamos pela metade e olha aqui, ó, mais um pé de açaizeiro, todo coberto ao redor com as folhas do capim, com as folhas desse pânico máximo, que é o mombaça, se eu não estou enganado. Olha aqui, ó, o solo, aqui o capim, Gliricídia também, ó, tem folha de Gliricídia aqui no meio. E a gente vai procurando aqui, ainda não cheguei no solo, ó. Já tem uma camada de capim muito grande. Agora sim, ó, cheguei o solo aqui. E vocês sabem, a grande vantagem de deixar o solo sempre coberto com Gliricídia, com folha de bananeira, com folha de capim, que são essas plantas de serviço, é deixar o solo mais úmido. Esse solo aqui, ó, tá um solo bem úmido. E percebam que isso aqui, ó, tem matéria orgânica aqui no meio, que é uma palhada que eu cortei há meses atrás, que já está se transformando em adubo. Então, esse processo de sempre ter o solo coberto é importantíssimo. E as plantas de serviço, que é o que a gente está falando nesse vídeo, ajudam muito nisso. Por isso que você sempre vai ver muita bananeira em sistema florestal. Alguns usam capim, outros usam muita Gliricídia. Outra planta muito utilizada, que é parente da Gliricídia, que é essa aqui, ó, é a moringa, o ingazeiro. Então, existem várias alternativas para a gente trabalhar matéria orgânica. Aqui eu tenho um banco de Gliricídia, ó. Todas essas aqui são Gliricídias, que eu, a cada 2, 3 meses, como eu falei, eu venho, corto tudo e coloco no pé das fruteiras, os pés de mamão, das bananeiras, das próprias mudas das plantas de macaxeira que tem aqui, ó. Tudo isso serve de adubo para a planta futuramente. Então, ter essas alternativas é importantíssimo. Então, a dica é sempre produza muita matéria orgânica no seu sistema, através das leguminosas que eu falei aqui, feijão de porco, tem muita gente que usa também, é muito bom. Então, os sistemas de cultivo que trabalham essa questão da matéria orgânica no solo, precisam, né, ter sempre essas bananeiras, Gliricídia, capim e outras alternativas. Aqui, essas 3 plantas de serviço são as mais, digamos, adaptadas ao que eu tenho aqui, da nossa realidade amazônica, mas não existe receita de bolo
quando se trata de agricultura regenerativa. A gente tem várias alternativas aí que se adaptam às suas condições de clima, de trabalho, de mão de obra. Então é isso aí. Essas são as dicas que eu trouxe hoje, né? As 3 plantas de serviço que eu tenho aqui: Gliricídia, bananeira e as nossas variedades de capim.